Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença neste final de tarde. Vamos retomar as atividades da secção de História para o presente ano académico e gostaríamos de agradecer a disponibilidade e simpatia do professor Amilcar Guerra, professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que prontamente respondeu a essa solicitação para fazer uma atualização dos dados mais recentes sobre a escrita do Sudoeste. E, sem mais, eu passaria então ao professor. Muito obrigado. É sempre um prazer eu estar aqui na Associação dos Arqueólogos e devo confessar que, a partir deste convite, eu tive de tomar uma atitude drástica. Propor-me para membro da Associação dos Arqueólogos, coisa que já tarda há tanto tempo e que só a preguiça de quem é o preguiçoso por natureza é que fez com que ela se protelasse por tanto tempo. Agradeço à Associação toda a simpatia que tem tido para comigo, convidando-me mesmo assim para estar aqui presente de vez em quando sobre quase sempre temas de epigrafia, que é o campo em que eu me sinto melhor. É evidente que já não é a primeira vez que a escrita do Sudoeste vem de propósito também, e em certa medida é justificado, porque é um tema que suscita a curiosidade, que é um tema difícil, por um lado, que exige alguma cautela no seu manuseamento e que é um tema sempre algo polémico sempre, porque é uma questão com a qual há que ter alguma cuidado, né, também. Digamos que talvez eu não vá trazer quase nenhuma novidade em relação àquilo que é esta temática, mas há alguns aspectos que, no fundo, a proposta que eu vou fazer pode ser algo polémica, pode suscitar alguma controvérsia, pelo menos, não é? Não é que ela em si seja essencialmente nova, mas creio que ninguém teve a ousadia de levar tão longe aquilo que eu venho propor aqui em termos finais. Farei, no entanto, algum apanhado muito sumário de algumas questões essenciais relacionadas com a escrita do Sudoeste, tendo em conta especialmente algumas propostas recentes que se fizeram e que têm alguma consequência concreta naquilo que é o mundo da epigrafia deste território. Em primeiro lugar, os problemas da escrita pré-romana do Sudoeste são ainda difíceis de solucionar de uma forma concreta, porque a diversidade dos testemunhos é relativamente grande e é muito possível que nós não tenhamos apenas uma escrita, mas várias escritas do Sudoeste. Isso exige algum cuidado também e exige ao mesmo tempo que nós procuremos pontos de ancoragem para essas realidades diversas, que são diversas do ponto de vista do sistema de signos do saco e diversas também do ponto de vista da sua cronologia. E por isso, eu às vezes tenho usado uma terminologia um bocadinho ambígua, falando em escritas que estão presentes no Sudoeste ou escritas do Sudoeste hispânico e às vezes a escrita do Sudoeste, para designar especificamente uma delas, a mais conhecida, a mais divulgada, mas apenas uma das manifestações de escrita pré-romana do Sudoeste da Península Ibérica. Também. Portanto, em termos, o termo escrita tartésica foi muito usado para designar esta realidade, mas hoje já é só praticamente usado pelo ambiente anglo-saxónico, que ainda às vezes utiliza a versão inglesa desta terminologia para designar esta realidade. Mas, sobretudo em contexto hispânico, já ninguém gosta de usar a terminologia escrita tartésica para designar esta realidade. E, ao contrário, imaginam sempre que, do ponto de vista cronológico, existiria uma escrita anterior,
há vestígios, até tecnologicamente, anteriores àquilo que poderia ser a escrita do Sudoeste, com características também diferentes, embora sejam coisas tão fragmentárias e tão problemáticas que não, digamos, não podemos fazer uma espécie de lista que seria essa primitiva escrita chamada tartésica. Isto tem uma razão, por assim dizer, histórica. Não é? Se esta escrita tartésica é uma escrita derivada do sistema fenício, é muito difícil de compreender que ela não tenha nascido onde a presença da Fenícia foi de muito maior impacto. É? A zona litoral da Andaluzia, zona garitana, zonas de muito forte impacto fenício, e seria muito estranho ver que ela se desenvolveria, sobretudo, no interior algarvio e alentejano. Isso, e claro, há também outros argumentos, também de outra natureza, mas este é, do ponto de vista histórico, um argumento interessante. As moedas de Alcácer do Sal são também um indicador muito mais tardio do ponto de vista cronológico, não é? E também similares numa série de caracteres, mas com algumas peculiaridades que nós não encontramos na escrita do Sudoeste. Apesar de ser uma legenda muito breve, dá para perceber que é um sistema algo escrito também. E depois, claro, muito mais tardio. E depois, pequenas inscrições em materiais móveis, facente, cerâmica, como este de Moura, que não têm uma característica que é a redundância e que aparecem dispersos por um território que, em muitos dos casos, é bastante mais amplo da área tradicional da escrita do Sudeste e até são relativamente raros na área da escrita do Sudeste e, sobretudo, mais abundantes em outros territórios. Não é? Em outros territórios também. E esta questão, digamos, foi por um colega nosso, que agora se dedica muito a estes temas, Juan Ferrer e Jané, foi traduzido neste mapa. Ele preferiu concentrar a definição da escrita do Sudoeste num território muito mais amplo que é tradicional. Eu, no diapositivo anterior, tinha prolongado para aqui, para a Andaluzia, e ele chamou a toda esta área, não é? Escritas do Sudoeste indefinidas ainda. Indefinidas. E, na realidade, eu creio que esta posição é bastante adequada a esta situação concreta, do ponto de vista do sistema de escrita, onde se enquadra também um cenário de recente aparecimento em Vila Real de Altamura, que é, curiosamente, uma das localidades que é conhecida pela presença celto-ibérica, também, mas provavelmente o alfabeto, o cenário que está é anterior à presença celto-ibérica também, e depois uma novidade que ele introduz. Começa a designar estas realidades desconhecidas, que começam a aparecer progressivamente e em cada quantidade como escrita turdetana. Terminologia que às vezes é utilizada para designar um mundo extensamente considerado tartésico, não é? E mais tardio que o mundo tartésico, geralmente mais da primeira idade de ferro também. Ele continua a pensar, como alguns autores, que o signário de Espanha não tem que ver com a realidade silvestre, mas era uma realidade distinta. Esta é uma posição conveniente. É uma posição conveniente. Porquê? Porque quando identificaram os signários de Espanha, havia signos que não apareciam na escrita do Sudoeste, mas essa situação concreta deve-se a um fator que eu vou para a frente explicar. Ora bem, digamos, eu vou tentar aqui cometer um pecado de procurar uma compreensão global, abarcando os aspectos de natureza epigráfica, os aspectos de natureza arqueológica, algumas referências aos textos clássicos
sobretudo para a questão da identificação étnica e depois alguns problemas de natureza linguística, para tentar tirar algumas relações, como eu digo, sempre problemáticas, sempre polémicas, mas eu, nesta idade, creio que já estou preparado para elas, já estou preparado para o dia de que eu fui demasiado usado. Andei a conter a vida toda, agora permite um bocadinho essa ousadia. Como eu digo, são questões, sobretudo a questão do enquadramento histórico-cultural e dos textos clássicos, são questões muito interligadas, e depois a questão linguística também é uma questão que tem um pouco a ver com isso. Não é? Vamos saltar a questão dos sistemas e das questões propriamente gráficas. Tirando, evidentemente, aquelas questões específicas de um sistema de escrita contínua, quase sem separadores de palavras, mas com alguns separadores de palavras, uma escrita redundante e coisas assim deste género. Tem-se feito nas últimas décadas alguns avanços, discussões de pormenor em relação à estrutura do signário. Isto é, e nós aí paramos com um problema. Para nós seria muito simples se o signário de Espanha tem 27 signos, não é? E se nós verificássemos que os signos que aparecem na escrita do Sudoeste são 27 e não mais que isso. Estava tudo simples, era para ser. Só que são muito mais que isso. São muito mais que isso. E a questão que se coloca é essa. Então, o sistema é um sistema muito mais complexo, ou há aqui uma variabilidade cronológica, regional e uma falta de uniformidade em todas as tradições transmitidas pelos diversos escribas. Não é? Há aqui uma diversidade que é maior do que aquilo que nós gostaríamos. Esta realidade é muito difícil de compreender para nós escolarizados, para nós que temos o sistema de escrita que aprendemos na escola, que está tão estabilizado que para nós seria inadmissível que agora nos aparecesse um caractere que não pertence ao nosso sistema de signo. Mas na antiguidade não é possível. Na antiguidade não é assim. Eu recordo que em tempos o professor da encarnação apresentou uma inscrição onde o indivíduo que escrevia o S fazia um metafúrio que um indivíduo não percebia. Para escrever José, em vez de escrever um C ou um S, que eram alternativas gráficas, já assim interessante ver que o C e o S eram usadas alternativamente, fazia um signo completamente problemático. Um signo que não tinha nada a ver com isso. E há outros casos em que, na tradição mesmo moderna da paleografia portuguesa, onde se nota alguma hesitação a esse nível. Na escrita do Sudoeste, ao contrário dos outros sistemas, depois muito mais estabilizados, nós temos de reconhecer que tem de haver uma certa variabilidade com algumas escolas de escribas, tradições de escribas, porque o conjunto de signos de que nós estamos hoje não é compatível com uma realidade como os sinais de 27 só. Isto é, não podemos dizer que, afinal, o sistema tinha 42, não é? Ou mais. E por isso, essas questões foram colocadas a seu tempo em diversas instâncias e, sobretudo, este nosso colega superior muito fez um inventário completo de todo o sistema e das suas conjugações com outros caracteres e do seu enquadramento, do seu contexto epigráfico textual. Na equivalência dos signos, nós podemos dizer que praticamente aquilo que é o sistema estabilizado está consagrado e reconhecido por um grupo substancial de pessoas que se dedicam a este sistema de escrita, com alguns esclarecimentos recentes ou algumas pequenas dúvidas, mas que não são significativas, como é a questão que já lhes vou dos dois R's. E, claro, continuamos a ter os problemas da separação de palavras. Uma escrita contínua que necessita de separadores de palavras. Há algumas estratégias para resolver este problema, mas, na maioria dos casos,
ainda não temos elementos que permitam essa separação dos temas. Depois, muito só, isto é, eu acho que temos de admitir a existência de signos, variantes de signos, que não têm nada a ver com aquilo que era o sistema usado por determinados indivíduos. Vamos à questão do seminário e há mais cedo proposta do nosso colega Juan Ferreira e já. O primeiro aspecto interessante é que, ao contrário, que acontecia, todo este quadro está preenchido e considera-se relativamente estabilizado. Portanto, era mais problemático. O das 5 vogais, há muito tempo que oferece problemas e é relativamente consagrado. Os 15 signos silábicos não era assim tão pacífico, sobretudo aqui é a nível destes signos e deste aqui também. E, portanto, havia algum problema em identificar o valor técnico. Estes aqui, a maioria deles era pacífica, exceto um que era para alguns, este signo aqui, ou para outros, este signo aqui, para outra, que era considerado um M, mas que não poderiam o acordo da maioria dos investigadores. E por isso ficou aqui um último signo, que seria um signo isolado, talvez correta uma nasal, ou outra consonante qualquer, que faria parte do sistema como nós conhecemos os sinais de estanque. Isto é, 5 vogais, 15 signos silábicos e 7 outras consonantes, normalmente líquidas, nasais, laterais e símbolos deste tipo. Seguramente cada um deles, mas depois o que significa, por exemplo, este signo aqui não está. Não está aqui. E por isso, aqui pôs um conjunto de signos, não os mostrou-se, por exemplo, não sei porquê, deixou isto de fora, e apresenta ali uma série de signos que não sabe o que é que está a fazer. Esse é o problema. E, como digo, é triunfo. Imaginem, aqui ele põe 4, 3, 7 e 3, 10, mas, como lhes digo, nós podíamos aumentar substancialmente ainda este número. Isto é, aos 27, nós poderíamos, pelo menos, juntar mais 13, que ficariam 40, se possível. Ora, este sistema não deveria ter 40. Se a expectativa é só 27, é porque o sistema deveria ser um sistema equivalente, 27 signos apenas. E isto são aquilo que nós podemos chamar análogos. Signos que alguém inventou em determinado momento para substituir um que não conhecia bem, ou que ele próprio criou, e que não teve sequência, porque normalmente são signos raros, que aparecem uma única vez, ou às vezes 2 vezes. Normalmente são signos muito. A nossa proposta do nosso colega foi considerar que, para além das 3 séries conclusivas, havia uma 4ª série que ele não sabe bem qual seria, mas onde se poderiam integrar estes 2 signos. Um que vem sempre seguido de A e outro que vem sempre seguido de U. E que seria uma 4ª sequência que justificaria a existência de mais 3 signos que nós não sabemos quais são. Mas a mim causa muita estranheza que um sistema, quando se espera que devia ser, a meu ver, o mesmo sistema, tivesse falta de 5 caracteres. O que eu penso é que isto são análogos, variantes de outros signos que se deviam juntar
a este tipo de país. Aliás, essa ideia é uma ideia comum praticamente a todos os investigadores que acreditam um pouco nesses sistemas de violências, mas eu apresentou esta novidade que me parece tão ousada ou mais do que as coisas que eu direi assim. A questão das variantes gráficas é outro problema. Por exemplo, nós tendemos a ver O, tradicionalmente, é considerado este. E estes são o quê? São o quê? T é considerado este signo. E estes são todos T. São todos T. Só que esta grande variedade de formas de desenhar o mesmo caractere já nos chama a atenção para essa falta de estabilidade gráfica que o sistema tinha também. E como eu digo, depois, os halógrafos, aqueles que a meu ver, não reúnem aqui uma quantidade de euros, são aqueles que saem fora do número 27, aparecem de uma forma muito clara, quase sempre única, e, portanto, nós não temos possibilidade de saber o que é que seria. Considerar todos eles eram elementos do sistema seria incrível, ultrapassaria os 45, e temos de admitir que a mais provável hipótese é que sejam variantes gráficas de signos que estão tradicionalmente considerados no sistema que lhes mostrei. Vamos aqui ao enquadramento histórico, cultural, para dizer que para caracterizar a área ocupada pela China do Sudoeste, a arqueologia ajuda muito. É fundamental. E a outra parte que nós podemos usar, sempre problemática e evidente, mas é procurar depois se há uma referência nas fontes que permita compreender esta diversidade cultural do Ocidente e a sua relação com aquilo que é escrita do Sudoeste. Porque, como o João neste mapa, a escrita do Sudoeste tem uma particularidade, tem uma grande concentração, praticamente este núcleo e este aqui são os dois grandes núcleos que aparecem aqui marcados. Vamos ver. Ora bem. Primeiro aspecto concreto, fui buscar um mapa que me pareceu, toda a navegação é sempre arriscada, mas fui buscar um que me parecia menos mal de todo, com algumas propostas de determinação daquilo que seria a expansão da influência do mundo artésico, como uma particularidade de apresentar aqui o litoral algarvio marcado, a Foz do Guadiana e depois uma área que saía fora deste sistema. Eu penso que, na generalidade, esta visão, é considerar que aquele mundo está fora daquilo que é o mundo artésico, é uma realidade que não deve oferecer grandes dúvidas. Por um lado, temos um mundo, sobretudo presente em lugares concretos, Castro Marinho, a Vira, são dois Mértola também. Portanto, digamos que estão incluídos neste mundo e os elementos que nós temos são bastante caracterizadores dessa realidade, são talvez os 3 pontos mais importantes, e depois, naturalmente, também ali a zona da Alcácer do Sal, Lisboa-Santarém, ali falo do Tejo, também poderia entrar bem dentro desse mundo, e creio que este mapa representa relativamente bem esta realidade, que tem esta particularidade descontínuda geograficamente, e muito relacionada com aquilo que é a extração hídrica. Digo eu aqui que, do ponto de vista da escrita de Sudoeste, se nós considerarmos que ela é uma realidade que vai até o século V, depois já devemos distinguir a realidade único-gaditana posterior, que se implanta, sobretudo, depois aqui, especialmente nesta área mais ocidental da costa algarvia. Ora bem, um dos aspectos que
que é relevante para esta questão é a diversidade das metrópoles. E eu considerei aqui, sobretudo, a comparação daquilo que é a realidade arqueológica associada ao território de escrita com a realidade litoral da Grécia metropolitana, também. E eu aqui sublinhei, sobretudo, a existência de enterramentos em cistas ou túmulos, como duas realidades arqueológicas que andam associadas com o mundo da escrita do Sudoeste, que aparecem em rituais diferenciados, não é uma realidade uniforme do ponto de vista dos rituais, com soluções arquitetónicas diversificadas, sobretudo nos túmulos, túmulos circulares, túmulos encadeados de diversas formas, áreas de forma quadrangular, retangular, não é? Aparecem histórias basicamente locais, com alguns objetos de máquina exógena, com cerâmica em torno, que atinge geralmente percentagens superiores a 80%. Realidades que têm um cunho muito local e onde a presença exógena é relativamente pobre. Ao contrário da outra área litoral, desse mundo tartésico, os enterramentos em urnas e em fossas, essencialmente cremações, soluções normalmente uniformes e espólios marcadamente orientalizantes. Esta diversidade, digamos, que corresponde a uma diferenciação geográfica também, e enquanto que a primeira corresponde muito bem à realidade da escrita do Sudoeste, esta só pontualmente ocorre. E ocorre em Mértola. É o único sítio onde ela se cruza. E eu pensei precisamente porque é que em Mértola há uma instituição e ao mesmo tempo temos também uma presença orientalização. Mértola tinha boas condições de ser um mundo onde essa realidade se cruzava. Um mundo já interior, mas um mundo de penetração dessa influência orientalizante também. Faria sentido que em Mértola se pudessem cruzar estes dois mundos. Outra realidade que podia ser comparável é a realidade mais a norte da área do Oeste, com influências também diferenciadas e geograficamente bem separadas. Também. Portanto, a escrita do Sudoeste com as características que nós vimos e aqui esta área dos laticínios, enterramentos em flotas de endurecentes, especialmente inovação, soluções relativamente uniformes e também espólios ricos e variados, marcadamente orientalizantes também. Pelo menos com uma componente orientalizante muito mais acentuada, muito mais forte do que aquela que temos na área da escrita do Sudoeste também. Portanto, aqui lhes mostro o mundo da área dos vizinhos está muito pequeno e tem de se estender, é muito mais extenso que isto. Eu lhes mostro as cifras de símbolos, desde a zona de Sines até aqui às várias áreas, quase sempre circundantes em relação ao grupo central da escrita do Sudoeste, onde aparece especialmente nesta área, os tópicos de túmulos, que é mais obviamente ligada com a escrita do Sudoeste. No entanto, aqui, nesta área mais ocidental, estão muito mais marcadas as necrópolis de Cista. Ao contrário, necrópolis de Fossa, Urnas e Fossa, os principais núcleos são Mértola e Tavira. E, infelizmente, é uma realidade que nós ainda temos pouco documentado. Mas, se quiséssemos caracterizar este mundo funerário, diríamos que, então, estas próprias denunciam um marcadamente local, espólios geralmente pobre, diga-se, sempre não com a riqueza que aparece no mundo tartésico, também. A predominância de cerâmica manual, alguns casos pontuais de objetos de prestígio orientalizantes, aí, evidentemente, a área de Neves Corvo
tem alguns elementos interessantes, estruturas que podem ser desenvolvidas, sobretudo as estruturas tumulares, e contrastam com as provas em frossas de intercinto, e eu diria que se podiam dividir duas áreas completamente distintas também. Em relação aos habitats, embora até falar em habitats povoados, a zona da Espírita Silvestre é paupérrima mesmo. Isto é, quando eu ouvi falar de um povoado ferroviário, eu imaginava uma coisa substancialmente maior do que aquilo que temos lá. Temos pequenos habitats, são núcleos populacionais muito restritos, não é? Ou a portela da arte, não é? Núcleos populacionais, habitats muito reduzidos na sua dimensão, relativamente modestos, de maneira de chamar povoados bastante dispersos, como hoje no Congo, bastante dispersos, e, portanto, essa dispersão, essa pouco desenvolvimento das estruturas e depois, aparentemente, sem vestígios de estruturas defensivas de grande dimensão, caracteriza um pouco este mundo que, de facto, contrasta com o mundo tartésico também. E agora a questão dos povos, outra questão polémica também, vocês. É evidente que eu aqui ponho em contraste aquilo que é a informação dos autores clássicos, né? Ou em comparação, ponho lado a lado aquilo que é a informação dos autores clássicos ou aquilo que são as realidades antropológicas e também o material epigráfico. Né? Ora, em primeiro lugar, claro, o conhecidíssimo passo de Heródoto, né? Os celtas que vivem lá para lá das figuras netas, sendo os vizinhos dos cinéticos, os mais ocidentais de todos os povos que vivem na Europa. E no outro passo, os celtas, que à exceção dos cinéticos, são o povo mais ocidental da Europa. Para além desta variação de cinésios e cinéticos, típica das derivações à madeira dos etnónimos antigos, não é? Digamos que aqui o que sobressai é esta caráter ocidental dos chineses e dos celtas dos seus vizinhos. Este provavelmente está na origem depois do passo atribuído a Heródoto, um autor da mesma época, que diz cinético do lugar da Ibéria junto ao oceano. Heródoto, é apenas no teste de improvisação, Heródoto é o 10º livro dos trabalhos diários. Os seus habitantes são os cinéticos, ou cinéticos. Aqui, o aspecto mais interessante é a repetição do junto ao oceano, que significa no Atlântico, no extremo do Atlântico. Portanto, esta relação entre Finétis e Quintação, variantes de designação do mundo grego e, claro, depois a vizinhança dos celtas são um aspecto que eu considerei aqui relevante. Admiiro também a este respeito diz que eu sou um vizinho dos Temse e este é um aspecto que é um dos textos mais problemáticos que há. Se de uma forma geral nós já temos algum pé atrás em relação às fontes antigas, no entanto, em relação à Vienne, temos dois pés atrás. O Temse não aparece em mais lado nenhum, não é? E nós ficamos um pouquinho na dúvida se devemos confiar nesta informação. Para já tem uma sequência de si, não é? Que não é nada conhecida nos elementos que nós temos da toponímia heteronímia antiga. Então, e ao contrário, uma sequência grega bem conhecida também. De qualquer maneira, aqui interessa aqui a referência deste passo aqui, que o rio Anas corre pelo território dos Finanças também. E, portanto, este aspecto, creio que se apura bem, há aqui depois houve informações que está Ptolomeu. Ptolomeu é mais preciso. Ptolomeu é um autor tardio, século II depois de Cristo, não é? Recolhe bastante informação
de toda a tradição geográfica grega, que às vezes mistura a informação de diversas procedências. Mas estamos sujeitos sempre a isso. Mas, de qualquer maneira, creio que nós podemos confiar, pelo menos numa parte da informação, que tem paralelos noutras realidades. O primeiro aspecto também importante para Ptolomeu é que, para Ptolomeu, todas as realidades toponímicas e étnicas são contínuas. São contínuas. E, portanto, para ele, quando fala dos turetanos do sul da Lusitânia, a realidade geográfica que conhece tem de ser contínua, tem de agrupar num espaço só, único e não partilhado por outro, e não envolvido por outro. Ele separa então de realidades, do mundo dos turetanos, do mundo depois dos célticos, né? E dos célticos da Bética, e dos turetanos da Bética também. E ali vejam o mapa que ele traça. Desde Caetano de Salátria, Maxiúlia, Foz do Rio, Calipo, que foi cá tão embaixo, Mírtires, Balsa, Ossório, Promontório Sacro e Foz do Rio. Os dados mais seguros que temos são ao ocidente do Guadiana, especialmente no litoral, relacionado com o promontório depois das fontes mais tardias, Plínio, etc., relacionado com o Cúrios, geralmente identificado com o Cabo de Santa Maria, e depois com a penetração do Val do Guadiana e o Val do Sá, também. Esta realidade de que os cónios são os autores da escrita sudoeste, são as populações que usam a escrita sudoeste, tem uma longa tradição e é aquela que é dominante atualmente. Xavier Jones, quando escreveu o seu livro tentoso sobre estes temas, insistiu nesta temática. Os cónios são as populações que têm, digamos, que difundem, usam esta escrita. E segue a mesma linha de Leite Vasconcelos, que tinha lido numa sequência bastante repetida das inscrições, lá a palavra Coni, não é? Coni. E, portanto, a partir daí, ele escreveu este textozinho que vem aqui, onde sugere que os códigos estão relacionados com aquilo. Ora, por aquilo que eu lhes apresentei, eu creio que já começam a ver que temos ali um problema, não é? Temos ali um problema. Isto é, a realidade é mais complexa. Ora bem, vamos agora às questões linguísticas. A primeira pergunta que eu coloco é: metodologicamente é aceitável que nos recorramos desses elementos para a caracterização do mundo humano? Quer dizer, nós usamos no período romano para essa caracterização e identificamos celtibérios, identificamos turvetanos, identificamos lusitanos, identificamos galaitos ou outros, identificamos com base nesses critérios linguísticos, não é? Também. Permitem que eu use este critério agora? É isso que eu vou fazer. Claro, outro aspecto importante metodologicamente é essa. E a arqueologia pode servir para validar estes dados? Ou estes elementos podem estabelecer uma relação entre dados arqueológicos e dados linguísticos? Não é a primeira vez que se faz. E eu creio que em muitos casos até se toma como relativamente seguro, incluindo para a caracterização depois de determinadas regiões, como língua lusitana, terra dos lusitanos e arqueologia lusitana. Isso pode dos galaitos, o mundo galaico, está ligado com o sudoeste. Estou com o nordeste. Eu creio que isso é certo que alguém pode tirar uma pedrinha, não é? Mas tem-se feito, eu penso que não é incorreto que este caso, por exemplo.
É evidente que aqui temos um problema de evolução histórica, por isso é que eu trouxe aqui Inova, Tobio e Ló também, para dizer que estes elementos são elementos antigos e que são elementos que surgem sobreviventes. O problema da estabilidade destas realidades é um problema que podemos discutir. E aí, claro, ninguém pode acercar para si a razão, dizer não houve mudança nenhuma, ou dizer não, mudou tudo a partir daí. Mas a questão da estabilidade é um princípio, se calhar, maior do que aquilo que nós pensamos. E é um pouco dessa realidade, de uma certa estabilidade, não de uma total estabilidade, mas de uma certa estabilidade em que eu me baseio. Apresentamos aqui um mapa também meu, de um linguista que faz referência aos topónimos turcanos. E o mapa é isto. Se vocês compararem com o mapa que nós vimos em relação àquilo que era o mundo dos corpos, né? E aqui no Ocidente, não é que andemos diferente. Por aqui, estão os elementos todos, ao princípio, não sei porque é que não puseram ali também, mais um nome aí, não quiseram ler de novo. Mas, de facto, esta realidade turetana, do ponto de vista linguístico, é daquelas que é de cabos. Não oferece dúvida nenhuma, é demasiado evidente para nós colocarmos em questão esta relação. Um pequeno aspecto, como eu disse, estes dois elementos são elementos que pertencem a topónimos que se desenvolvem a partir do século IV. São elementos tardios, são elementos mais tardios. E, portanto, são já elementos que são supervenientes ao mundo da escrita do Sudoeste. Se nós tivéssemos governado bem com os dados, governávamos apenas com estes aqui. E agora, para vermos aqui esta relação entre toponímia e realidades culturais, códigos ou não. Qual é o efetivo? O agronegócio é esta parte oriental da geografia e a zona que vai pelo Vale do Guadiana, como isto de Ptolomeu, incluindo estas cidades, as cidades que estão a azul. E depois as outras que estão a outra cor, antiga só a Sul. E sai Quilipá, aqui já está. Quilipá é uma reflexão minha muito problemática que resulta de muita maturação na minha cabeça. Pode ser uma ousadia, mas eu penso que tem razão, sobretudo, por o papiro de Artemidor. O papiro de Artemidor já dá um fundamento. E para a outra realidade, infelizmente temos poucos dados, mas temos na parte oriental, na parte ocidental, e Aramis, não sabemos bem o que é, eu pus tudo aqui no meio da confusão, mas Aramis terá de ser alguns muito assim. Isto é, Aramis. E depois temos Bióbrica ali para cima e todos os outros elementos que temos célticos são mais para cima ou depois mais para Oriente, sobretudo chamados célticos da América também. Mas do ponto de vista cultural, nós creio que Ptolomeu divide-os por causa da separação provincial, mas do ponto de vista cultural, creio que nós podemos encarar a questão da continuidade. Se tiverem em conta que estas duas realidades são supervenientes, são coisas posteriores ao desaparecimento das figuras do mestre, são expansões do mundo turdetano. Então, eu devo que, tirando o caso de Mílitos como tribunal de inscrição, todo o resto é bastante, digamos, coerente. A área céltica desta área ocidental
área Tónia, nesta área aqui, e depois com extensões para a Fonte do Sado e do Tejo também. E é por isso que eu lhe estar aqui mais ao silêncio. Esta ideia de que era uma língua céltica foi a primeira a série a ser levantada. A primeira a série foi essa aí, sobretudo a partir de Ficander, Corneille e Gutermann, que procuraram elementos onomásticos presentes na escrita e encontraram alguns dos que eu lhes apresento aí. Não é? E o mais, depois, surpreendente de todos, foi o último deles, Locobo Tirabo, que é incrivelmente sugestivo. Porque se aquela divisão está bem feita, e nós acreditamos que sim, porque ela faz todo sentido, aquelas terminações em obo e abo são os conhecidíssimos ablativos dativos do plural, também ablativos, não é? Mas dativos do plural que nós conhecemos bem das línguas do Ocidente hispânico. E nós olhamos para aquilo e dizemos: caramba, o lobo mirado, isto parece o mundo galego e o mundo lusitano. E vai-se logo buscar Lugo Arquiano. Lugo é isto aqui. Não sei se vocês sabem, aquele tó pode ser lido também como ó, porque não há diferença entre a surda e a sonora. Este pode ser um P ou um B, e este pode ser um C ou um Q. Um G como um Q. Logo. E, portanto, o que está aqui é exatamente isto. As alternâncias ao U são daquelas coisas que nós temos como o mais banal que há nestas línguas do Ocidente. O arquivo é um adjetivo diferente, mas lá está com a mesma terminação em ovo, que significa que é um masculino negativo também. E também da sequência de nomes típicos do mundo lusitano online também. E por isso, o que é que eu posso dizer? Logo, o Irã está numa das mais famosas inscrições da Fonte Velha de Pissarro. Enfim, a escrita de Suleiman não se desenvolve no contexto arqueológico de influência fenícia ou marcadamente orientalizado. E isto é, desenvolve-se um ambiente recente que tem contacto com populações desses ambientes. E ganhou uma tradição completamente diferente dessas populações de tradição fenícia. Os fenícios também não tinham essa tradição, geralmente, de gravar em suportes dourados. As lápides, de uma forma geral, no mundo fenício, não são em suporte dourado. E nesta tradição, porque havia também um suporte bom para isso, aquelas grandes placas estéreis de xisto, que se gravavam com muita facilidade e que havia em grande abundância, permitiram o desenvolvimento de uma tradição escrita em suporte também. E por isso, no litoral se escrevia também, só que aquilo que nos chegou são sobretudo grafitos em cerâmica ou realidades em peças metálicas, geralmente coisas muito raras também. Mas é verdade uma cultura local, com alguns contactos com este mundo, como eu disse. No plano da cultura material, contrata com o mundo arquétipo e com o histórico. Eu creio que os meus mapas foram suficientemente ilustrativos para lhes fazer ver essa dicotomia também. Portanto, estes aspectos sugerem uma integração cultural no mundo céltico. E foi isso. O que teria, naturalmente, consequências no plano linguístico. Isto é, se nós procuramos interpretar aquela escrita, não andemos à procura de coisas muito alternativas, mas procuremos as línguas célticas. Mas não há moda de John Coffey. É que o problema é que é uma língua céltica, mas não é uma língua céltica igual ou idêntica às línguas célticas da Britânia ou às línguas célticas da Gália ou até ao céltico ibérico.
O litoral mais próximo que nós podemos encontrar é um do Lusitano Online. É uma do Lusitano Online. E aí ele não nos serve muito, não nos serve muito essa comparação com as línguas célticas, se nós formos à procura de paralelos no mundo da Britânia ou no mundo da Gália. É muito mais problemático. Nós não temos, mesmo sabendo que é uma língua céltica indo-europeia mais fácil teoricamente de interpretar, nós não vamos lá chegar muito facilmente. Não vamos lá chegar. Vai ser muito problemático mesmo assim. Vocês têm que ter em conta que a língua céltica ibérica, que nós sabemos que é uma língua céltica, temos textos enormes de textos em céltico ibérico. Nós, no céltico ibérico, não conseguimos interpretar quase nada. Sabemos antropónimos, manejamos com antropónimos, ou topónimos, ou alguns, mas depois, mais nada. Mais nada, é muito, ou melhor, mais algumas coisas, não é? Raríssimas. Também. Portanto, o que diria é que, assim, dessa forma, dá-se mais consistência, é, digamos, um indicador, a meu ver, importante, para reforçar uma tradição de que a língua pressuposta nesta escrita é uma língua céltica. E pronto. Só tenho que agradecer a vossa atenção. Não sei se online também haverá alguma questão. Agradeço ao Amilcar, companheiro de estrada arqueológica há muitos anos, desde Faro, onde nasceu nesse tempo, e sou, enfim, que eu sempre segui os seus trabalhos pela seriedade, com honestidade, com um rico excepcional no campo, enfim, da epigrafia, da linguística, da madeira, e agora, há uns anos para cá, ligando-se às coisas humanas. Enfim, para não estender muito, mas algumas questões, são várias questões, quando eu, enfim, fiz alguma abordagem também às coisas corretas e, aumentando ao grão, desenvolvemos um projeto que tinha a ver com a produção fiável das chamas dos textos, dado que havia reproduções feitas à vista, havia calcos parciais e havia produção, havia apenas fotografias e calcos feitos sobre fotografia. Na altura, conheciam cerca de 60 escalas, inteiras ou fragmentadas, e iniciámos esse projeto, por um lado, portanto, para termos um corpo fiável das inscrições, que ainda hoje é usado, e, por outro lado, a procura de contextos. Aí foi parte do que Barão investir mais, porque, enfim, pôde desenvolver esse trabalho de campo, tratamento, com o seu filial amigo Ronaldo Carmo, e percorreu os montes e vales do Alentejo à procura dos delas. Mas também escavou sítios importantíssimos. Falaste aqui de Lombar, eu estou a escavar, e escavou os necrópolis, mostraste escavei algumas, e de facto, em alguns necrópolis encontraram-se estelas, de fragmentos de estelas, alguns até reutilizados, como a recordada Fonsantes, por exemplo, mas também, eu próprio com ele, também, enfim, participei nesses trabalhos de campo, e encontramos estelas em necrópolis. Existem, podem ser escavadas, que eram necrópolis onde, enfim, escavadores esportivos, etc., tinham encontrado alguns. Fizemos uma exposição em 1979, 80, no Museu Nacional de Arte, mostramos todas as estelas que existiam, escritas do Sudoeste em Portugal.
Em Espanha havia só 3, não. Todavia, o nacionalismo castelhano, podemos dizer mais do espanhol, devia de chamar estas salas tartéssicas. Dada a nítida cultura tartéssica que os espanhóis chamavam de ter nascido no solo de Espanha. Todavia, houve um bloco, julgo o terceiro, quarto bloco das línguas pré-nativas da Península Ibérica, ocorreu na França Mundial, onde os investigadores alemães, Luterna, Samurai e outros, como também portugueses e espanhóis, resolveram começar a chamar a escrita do Sudoeste. Isso foi uma proposta portuguesa mesmo. No Espanho, que esteve envolvido nesse assunto, e outros. E, portanto, a escrita do Sudoeste. Foi assim que ela não se é mais chamada, mas felizmente ainda é. Em relação, portanto, à escrita, não houve desenvolvimento do seu estudo, nós éramos linguistas, epigrafistas, portanto, mas em relação ao contexto, sim. E, de facto, aquelas escalas não surgem, como tu disseste bem, em contexto fictício. Portanto, há a presença da fictícia através de materiais, mas existem tais que são fictícias, também é possível, é Tavira, é Lisboa, portanto, mas talvez mais algumas que não se tenham conhecido como tal. Mas elas não derivam exatamente de uma presença fictícia. Mas há outras presenças orientalizantes no Sudeste nacional, para além da presença fenícia. Há uma presença grega que não tem sido muito estudada, mas que há também alguns vestígios. E os contextos em que apareciam não só os populares como as metrópoles eram contextos orientalizantes. Ou seja, seriam populações autóctones ou populações vindas de fora, colônias, mas que tinham um forte cunho orientalizante. Quer dizer, nessa coine mediterrânea da altura. Da altura, quer dizer, século VIII, século VI. Deixe-me em relação, propriamente, à escrita, e aí vamos ao nosso principal desencontro, é que a escrita do Sudeste não teve antecedentes peninsulares. Não encontramos uma escrita balbuciante, não encontramos o começo de qualquer coisa, especificamente, enfim, pode haver um grafite ou outro, passar para para isso, há já do terceiro milénio aqui escritas, com alguns grafites encontrados em Welf, etc. Mas, tirando esses marcos de certas idiosincrasias, portanto, o que é certo é que não há, de facto, antecedentes para aquela escrita. Daí partimos para pensar que seria um sistema importado de palavras procuradas do antiquário. E aí podemos dizer que o sistema grafemático da escrita do Sudoeste é o mesmo das escritas arcaicas gregas, nomeadamente menores e láticas. E temos, de facto, o sistema grafemático igual, e temos uma outra coisa, é que a escrita do Sudoeste é uma escrita alfabética. E eu contei todos os símbolos, as letras, e elas são ou vogais ou são consoantes. E associam-se realmente vogais e consoantes. Embora, claro, estamos perante uma escrita, como disseste bem, não está perfeitamente formada, perfeitamente conhecida. É uma escrita que está ainda em formação. E, portanto, há, de facto, essas variantes. Letras ou símbolos, são fêmeas, que não sabem o que são, que valor fonético é que tem, melhor dizer, mas
enfim, o sistema será um sistema alfabético, estes valores que apresentas, este vocal, nós sabemos que o número de finais é maior do que 50% dos números daquilo que nós consideramos serem consonantes. E, portanto, não precisamos sujeito a mais vocais ou mais consonantes a fazer essa estatística, não é? E já desde o Chuchu, nos diz que as línguas europeias, portanto, são línguas que usavam a escrita alfabética, onde, de facto, as consoantes são 50% ou mais das vocais. No entanto, eu acredito que haja, de facto, alguns aspectos menos claros, porque, como disse, não é uma escrita que é um sistema que tivesse constituído. Há vinculação. E quando disseste, o problema das escolas, o pai escolheu o nosso família como Isabel. Era assim que se escrevia para ela. E como Isabel escrevia neto como esteiro. E que letras é que nós aprendemos? Cato, dando, Y. Temos trema, afinal, não letras são diacríticos. Pois, e as cópias? A maneira como se escreve está a ser alterada. Há uma ortografia. Nós temos, nós temos como segredo, quando escrevemos qualquer coisa, seja publicado pelo Estado, portanto, pelos organismos públicos, que altera a grafia daquilo que escrevíamos há 20 anos atrás. Portanto, as escritas e os livros estão bastante em evolução. Agora, houve aquele que sempre que escrevia assim, certamente ao próximo que aprenderam a escrever. Mas também não ouvi falar da diferença que Justino faz aqui os patécios que se deram colonos indo-eurasiáticos. Isso pode ser que seja uma parte da chave da presença orientalizante. Porque a presença orientalizante não se faz apenas em relação aos artefatos que encontramos. São casos de vestígios, bruxas, que eles podiam consumir artefatos para mostrar o seu poder, mas em relação, por exemplo, ao ritual funerário, grande número de inovações tem a ver com o facto de que se estudia nos pontos da fase norma da Grécia. Há também simulação, é claro. Há uma iconografia também, a iconografia da escala da Póvoa, o reino anissador, a iconografia antiga, desde a Idade do Bronze, parece que esse aspecto bastante lento, na iconografia religiosa, da coisa dinâmica orientalizante, na escala classificada, temos a mulher sentada de lado, a cavalo, mas sentada de lado, à maneira das Amazonas, maneira também oriental, mas há também a própria arquitetura dos túmulos. É uma arquitetura, algumas os túmulos circulares, tem alguma coisa que os túmulos circulares. Está bem, mas tem alguma final de corte é influenciado, não havia túmulos circulares, em escadas. E, portanto, há, de facto, na cultura material, e mesmo enfim, de uma ligação ao Oriente, uma forma de ligação ao Oriente, mesmo. À celticidade destas populações e da escrita e da língua, ela, não deve ser bastante. A própria ideia de uma escala epigrafada é uma ideia grega. Só por esse organismo grego é que poderia criar qualquer coisa assim, não é? E a própria escrita. Qualquer influência
difíceis, de facto, mas nos escritos foi enganado. Nós sabemos que somos gregos. E, como disse alguém, gramaticamente é uma escrita grega original. Claro, pode-se utilizar o alfabeto na escrita e pode-se ter outra língua. Também, a língua não é fácil, como dizia o Fernando Pessoa. Temos páginas hoje que falam português, não são portugueses, não é? Mas, enfim, é uma problemática, de qualquer maneira, de ouvir e de outros canais com a investigação que temos feito nesta área. Vou então ver se eu digo mais algumas palavras para justificar, em primeiro lugar, algumas falhas minhas. Vocês desculpem, só queria ter sido aqui nomes espanhóis para bater neles. Trouxe o Ferrer Jané para dizer que ele tinha feito umas propostas, mas que eu não concordava muito com elas, e o Xavier Gross, por causa da questão da atribuição aos códigos, para dizer que eu não estava. E, claro, que omiti por brevidade, mas se calhar por alguma falta de consideração de que me penitencio, se assim quiserem interpretar, algumas referências a toda a investigação portuguesa que se fez neste domínio. Não era a temática da minha apresentação, mas de qualquer maneira deixem que diga que as memórias que eu tenho dos trabalhos de Caetano Beirão e depois de Mário Varela Gomes, do catálogo e da qualidade gráfica, tudo aquilo que produziram como reproduções. É referência, sempre foi referência, foi realmente pioneiro em todo o trabalho que fizeram e orientaram na melhor direção, isto é, tornar fiáveis os próprios monumentos. Esse aspecto foi um aspecto decisivo e ainda continua a ser hoje decisivo e reconhecido. Não é preciso desenvolver depois uma investigação que Caetano Beirão nos chegou a fazer, não é? Uma investigação depois muito complexa e completa acerca do significado histórico-cultural, dos sistemas de escrita e das questões linguísticas e das questões arqueológicas conexas, não é? Não é preciso isso. Às vezes é mais valioso e às vezes não. Na generalidade, o trabalho originário, fiável e adorado de coleção e reunião dos monumentos, proteção dos monumentos e depois documentação com a maior fiabilidade destes monumentos é um trabalho imprescindível e fundamental. Está na base. Está na base toda. E por isso é evidente que nós devemos a Caetano Beirão e depois, inicialmente, com o Monteiro e com o Mário Varela Gomes, temos uma grande dívida de gratidão para, em relação a este aspecto concreto. Também. Em relação aos temas que nos separam, o que é que eu posso dizer? Não é? O que é que eu posso dizer? Não é que possa dizer muito, isto é no sentido. Ora bem, a escrita grega é uma derivada da escrita fenícia e o alfabeto grego antigo é muito semelhante e derivado do fenício antigo. Porque é que a investigação hispânica, e não só hispânica, mas de uma forma geral, a investigação sobre estas questões, se orientou para a atribuição aos fenícios? Em primeiro lugar, por causa da relação dos sistemas de signo, é? E em segundo lugar, porque a presença fenícia no Ocidente não é só conhecida e segura. É a coisa mais certa que nós temos, de tal forma difundida, conhecida, documentada, que não sei o que é que mais se pode dizer. Enquanto é grega, nesta área, é geralmente até considerada por via indireta ou de menos importância. Né? E como são a maioria das informações que nós temos acerca da realidade arqueológica que nós temos para esta época, até ao século V. Né? Depois temos algumas coisas gregas, às vezes mais tardias que isso, mas o que temos é ali um fenício em força. E por isso parece uma contradição que, sendo os dois alfabetos muito semelhantes, tendo nós aqui uma presença fenícia tão forte, seja aquilo que atribuímos. Faz um duplo sentido. E é por isso que a comunidade científica, de uma forma geral, se inclina para essa realidade concreta também. E
a presença dos elementos célticos. Tentei emocioná-la aqui com os vários aspectos. Aspectos de natureza linguística, aspectos de natureza textual, aspectos de natureza arqueológica também. Enfim, como digo, podem dizer assim, mas isto não está 100% provado. Pois, eu gostava também de saber o que é que na arqueologia muitas vezes está 100% provado. O que eu digo é que os indícios, todos juntos, daquilo que nós temos, os elementos que nós temos das diferentes componentes, apontam muito nessa direção. Não sou o primeiro a dizê-lo, sou apenas um indivíduo que reitera esse aspecto. Talvez venha a trazer, venha a misturar tudo agora, porque geralmente as coisas têm andado um bocadinho separadas, mas Xavier Milós já tentou um bocadinho isso. A meu ver, com o problema de ter. Xavier Milós tinha um preconceito. Xavier Milós nunca gostou da ideia de a língua subjacente à escrita de Sudoeste ser uma língua indo-europeia, ser uma língua céltica. E ele sempre tentou arranjar todos os argumentos para provar que era o contrário. Se ele, na sua elaboração sobre as questões da etnologia do mundo antigo desta região, chegasse à conclusão que eram célticas, então ele tinha andado toda a vida à procura de uma coisa que não era. Por isso, a conclusão que chegou é que aquela escrita pertencia aos povos. E era pertencer aos povos. Eu creio que se demonstrei aqui suficientemente, através do mapa, das questões toponímicas, das questões geográficas e biológicas, que ele não devia ter muita razão, que é preferível terminar para outra vida. Doutor Fabião? Quer dizer nada? A única questão que eu estava à espera, e não saiu daqui, estava a saber o que é que. Acho que eu não tenho. A casa do estou ligado. Estou ligado. Bom, Carlos Fabião, a única questão que eu ia perguntar, mas esteve aqui fora disto, e que é ainda uma questão, digamos, muito recente e complicada, é o que é que pensas da placa do Runwell? Pertence da iluminar este mundo. Nossa, e muito provavelmente, esse é um problema complicado, é saber a extensão que este mundo tem. Se é como pensava Untermann, isto é, que essa projeção deste mundo atinge uma área, uma parte da Andaluzia e se prolonga aí por Extremadura também, que não é nada, não entra nada em contradição com aquilo que eu disse, embora aquela área específica ali à volta do Pequim seja uma área também muito especial, onde, a meu ver, se cruza, por um lado, todo esse mundo de forte influência característica com um mundo céltico também. Portanto, a meu ver, seria um caso semelhante ao de Mértola, onde as duas entidades se cruzam e onde poderia ser este mundo. A outra possibilidade é aquela que eu não sei qual delas decidir, não é? Sobre qual devem decidir. É a de Ferreira Jano. Isto é, esse mundo mais oriental nessa suposta escrita do Sudeste é já uma outra realidade e, portanto, o sistema é muito semelhante. Essa realidade nossa tem também um pouco como um ponto de base. A realidade, o sistema signos é muito semelhante, não é exatamente igual, e se calhar por isso, Ferreira já é dizer, Espanha não é igual a tudo ela, por isso é uma escrita. Eu apenas chamo a atenção para essa tendência para a falta de estabilidade do sistema de signos nestas áreas. Poderia ser mesmo o sistema de signos, com variantes que resultam de uma tradição, de tradições de escrita que se verificavam em épocas e em território diferente. Mas poderia ser o tal sistema desconhecido ainda, é o sistema a que nós ainda não temos nome, que é mais oriental e que ultrapassa estes limites, parece aparentemente bastante circunscritos no sul do Alentejo e do Algarve, e seria um outro a que teremos depois de dar, por sua vez diferente, do Turtano.
É muito difícil porque nós não temos elementos verdadeiramente seguros para decidir sobre isso. Isto, sobretudo, pensando em termos, como pensa Ferrer e Janet, diria, é outro sistema de escrita. Ainda por cima, nós agora não conseguimos associar as escritas com cremas. Nós podíamos dizer o que aparece em Medellín e o que aparece na área da Extremadura pertence a esse grupo de escrita. Isso poderíamos dizer também. E claro, se eu recordo bem, ela é redundante. Ela é redundante. Isto é, ela tem uma característica que não tem todos os outros sistemas, meridional e os orientais, os sistemas orientais que têm lá. A redundância iria a favor de ser um sistema de signos idêntico ao Espanha do Sudoeste também, mas com alguns caracteres que divergem. É só uma brincadeira para acabar. Aquele Torre de Mel é de facto uma coisa espantosa, mas a partir do Torre de Mel você pode ficar amigos e concordar, porque o Torre de Mel está lá, o mármore negro, e está lá aquela hecatombe de cavalos, que é uma coisa típica do céu. Portanto, estão ali todos juntos, estão ali todos juntos, e já fico de acordo. Também existe também existe um lusitano com arroz também tem mata. Pensar em coisas. Já que está a pessoas que nos conhecem claro. E claro, eu evitei, por um lado, uma Atenção, os espíritos são mais partidos. claro. Turunhuela ainda estaria bem cronologicamente. Turunhuela ainda estaria bem. Se calhar, se me dessem a escolher, eu preferia dizer é o sistema do Sudoeste. Ou muito semelhante. Já vamos para cá, então. Só espero que tenha sido claro a minha exposição e pronto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Gostaria de agradecer ao Amilcar a simpatia e, no fundo, a delicadeza com que aborda estes assuntos. São muito, muito interessantes, muito curiosos e parece que não têm filiado disso. Mas espera-se que um dia, agora fala-se de inteligência artificial, talvez a gente possa dar um computador e saia logo a função disto. O que ele duvida que é Exatamente. Esta será uma questão que não se resolverá rapidamente. Vai demorar muito, porque a falta de dados é muito grande e trabalhamos com um corpo de texto muito pequeno, como eu disse. No cativeiro tem textos muito maiores, né? E ninguém se atreve a ler a interpretar aquelas inscrições. Lês tudo, não há problemas de leitura, identificam-se algumas palavras e por isso o resto é um problema. E é uma língua céltica. É uma língua céltica. Obrigado. E obrigado a todos pela vossa participação.